é mais ou menos essa pegada que nós estamos vivendo da nossa semaninha, tá bom? Glória a Deus. Aplauda Jesus Cristo mais forte então, porque Ele merece essa nossa adoração. Queria, sem delongas, já convidar o preletor da noite, o pastor Jair. Vem aqui. A gente vai orar por ele. Tem uma coisa enroscada aqui. É um fio. Alguém ajuda aqui, por favor. O pastor Jair veio na quarta, veio na quinta, veio na sexta e não vai vir amanhã para me ver. Amanhã de manhã, porque ele vai estar em Votuporanga. Vou ficar rejeitado. Não vou dormir mais. Estou brincando. Vamos orar por ele então. Pai, nós abençoamos nosso pastor. Nós entregamos a autoridade nesse culto nas mãos dele. Que o Senhor venha usá-lo de forma peculiar, que somente ele se move dessa forma, de uma forma única. Que ele tenha total direção no teu espírito, total liberdade para se mover nessa noite. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Estão me ouvindo? Amém? Glória a Deus. Estou muito feliz de estar aqui mais uma vez. Nunca viemos tanto a Catanduva como nesses dias. Muito feliz com tudo que a gente tem vivido. Você sabe que quando a gente se mete para fazer umas coisas, o Marcelino e a Ângela, os pastores aqui, são sempre uns que topam tudo. Minhas loucuras com a pastora, e eles vêm e abraçam. Isso aconteceu há alguns anos, quando a gente resolveu fazer a nossa primeira semaninha juntos, e a gente trocava os preletores, e era um vindo de Catanduva para cá, outro de Catanduva para Rio Preto e tudo mais. E esse ano a gente tinha programado algumas coisas que não foram possíveis, e eram preletores de fora, e acabou não dando certo, e acabou sendo nós mesmos, né? Nós mesmos. E Deus nos surpreendeu em Rio Preto, com aquilo que o corpo de Cristo foi recebendo, foi retendo, e com as liberações que eram feitas. E digo para você que Deus tem feito coisas tão grandes, a começar em nós mesmos, os pregadores, que o nosso coração tem borbulhado por a gente levar esse modelo de ministrações contínuas sobre esses temas para outras igrejas, do Bola e de fora do Bola, entendendo que são liberações importantes, ensinos importantes. E como você já pôde ver, pastor Manuel se move de uma maneira, pastora Fabiane de outra, pastora Ângela de outra. Eu me movo de uma forma diferente deles. Marcelino amanhã de manhã se move diferente, Ruth à noite se move diferente. E é exatamente nessa multiforme manifestação de Deus que a gente vai construindo alguma coisa. Então, mais do que algo que você vai reter apenas para essa noite, no tema de hoje, tente construir algo ligando todos os temas ministrados. Porque Deus está falando uma coisa única para a igreja, amém? É como se a gente estivesse ajustando a frequência e tentando sintonizar na sintonia dos céus para este ano. Então é com esse temor e tremor desafiador que eu estou hoje aqui para conduzir a adoração e também conduzir esse momento de ministração. Feche seus olhos, quero fazer mais uma oração simples e rápida. Senhor Deus, que responsa, né, Pai, que temos tido nesses dias.
porque a tua igreja tem te buscado com tanta ansiedade, com tanta expectativa, com tanta fome, com tanta sede. E o Senhor não recusa água para um sedento, comida para um faminto. E eu tenho convicção nessa noite que o Senhor irá de alguma forma corresponder, porque o Senhor sempre corresponde. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o coração. Serei achado de vós, diz o Senhor. E eu sei que o Senhor quer ser encontrado nessa noite, e nós também queremos ser encontrados por Ti. Se o Senhor estava procurando adoração, pode parar, Deus, que encontrou aqui. Corações sinceros, gratos, corações sedentos, cheios de desejos, de planos, de sonhos. Nessa noite traz alinhamento, traz respostas, e que a Tua palavra seja para nós a baliza, o guia de tudo aquilo que nós vamos falar. Que aquilo que é meu, do Jair, aquilo que é conhecimento humano, não entre nesse momento, para não atrapalhar o Teu agir, o Teu mover aqui nesse lugar. Espírito Santo, nós não sabemos nem como orar, nem como adorar, se não for com o Teu ensino, com o Teu respaldo, com o Teu auxílio. Então se move com liberdade no nosso meio, em nome de Jesus eu oro, amém e amém. Tem mais um aplauso ao Senhor aí? Amém. Glória a Deus. Para a gente começar a falar sobre a igreja que adora, eu quero desconstruir com você aquilo que nós talvez tenhamos na nossa mente como a adoração a Deus. Porque para a igreja desses dias, adoração é aquela canção composta com essa finalidade, ou é um momento do culto antes da mensagem que prepara o ambiente, onde a gente canta, onde a gente tem o envolvimento com danças, com musicalidade. Mas isso não é adoração apenas, amém? Na verdade, a gente tem hoje como adoração muitos achismos que não são bíblicos acerca do que é adoração. A igreja desses dias, na verdade, tem vivido quase que uma tragédia na adoração. Porque a adoração nesses dias, para muitos, se transformou em show business, em recursos, em likes. Muito do que cantamos são versões feitas da gringa para nós, traduzidas. E a gente então acaba entrando nessa onda, sendo levados por essa correnteza, e muitas vezes nós não estamos adorando. Numa outra ponta, às vezes adoramos o cantor, o pastor, o ministro, aquele que dá aquela frase de efeito, aquele que aparece dizendo coisas relevantes. Isso também não é adoração, ou talvez seja para a pessoa errada. E de alguma forma a gente está vivendo um momento difícil em termos de adoração, se a gente for olhar para a Bíblia. Mas a adoração genuína e verdadeira, ela tem um poder inimaginável, amém? Quando a gente entende o que é adoração, que a gente vive uma vida de adoração, o poder que isso traz junto é uma coisa absurda. E a gente vai mergulhar, talvez em alguns lugares aqui, para a gente entender um pouquinho sobre isso. Adoração na Bíblia, inicialmente tem a ver com prostração. A palavra hebraica que tem a ver com isso, a maioria das traduções para a palavra adoração vem dessa palavra que é hitawa. Ela significa prostrar-se, curvar-se. O Salmo 95 fala sobre isso quando diz assim, Êxodo 34, perdão. Imediatamente curvando-se Moisés para a terra, o adorou. O Salmo 95:6 diz: vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou.
Apocalipse 4:10 diz: os 24 anciãos prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono. Adorarão o que vive pelos séculos dos séculos, depositarão as suas coroas diante do trono. 2 Crônicas 7:3 diz: todos os filhos de Israel, vendo descer fogo e a glória do Senhor sobre a casa, se encurvaram com o rosto em terra sobre o pavimento e adoraram, e louvaram o Senhor, porque é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Então a primeira ideia de adoração bíblica é prostração, é ajoelhar-se. Na verdade, na cultura judaica, o sentido de respeito, de reverência, não é acerca apenas da divindade, mas acerca, por exemplo, do patriarca da família. Sabe um filme judaico, onde mais ou menos assim, o filho chega: hey baba, hey, dá a mão aqui, Marcelino, hey baba, hey baba, sabe assim? É tradição judaica, essa reverência, essa prostração. Então para eles, quando a palavra adoração começa a surgir na história do povo hebreu, ela estava linkada, vinculada a curvar-se. No caso deles, sempre que aparecia um anjo, eles se prostravam, eles reverenciavam. Então, o primeiro significado de adoração é reverência, é prostração, é encurvar-se, é reconhecer aquele que é maior, mais divino, mais poderoso do que nós. Eu não estou dizendo que na hora de adorar você precisa se curvar. É um símbolo. Não estou falando que você obrigatoriamente tem que ajoelhar. Mas existem povos que mesmo nos tempos de hoje fazem isso melhor que nós. O meu irmão certa vez estava atendendo, porque ele vende pedra, granito, e exporta para a Índia, para a China e tal. Ele recebeu algumas pessoas do Oriente Médio, e ele estava atendendo eles ali na sala dele, e em dado momento eles pararam e disseram assim: Márcio, você nos dá alguns minutos? E daí então ele falou: lógico, podem fazer o que vocês quiserem. Ele queria vender, né? E daí de repente ele sentado na mesa, um olha para o outro e fala alguma coisa assim: aonde está Meca? Para onde está? Ah, é para lá. Eles abrem a bolsa, desenrolam 2 tapetinhos, põem no chão, se ajoelham no lado de lá da mesa do escritório do meu irmão e começam a reverenciar Maomé na direção de Meca, em meio a uma reunião de negócios. E eles, naquela prostração, naquela reverência, a milhares e milhares de quilômetros de Meca, adorando um Deus que não é Deus, eles estavam fazendo o princípio da adoração que às vezes eu e você não fazemos. Volto a dizer, não vamos obrigar ninguém a ficar ajoelhado num culto, a se prostrar, mas o nosso coração precisa fazer isso. Se você tiver a oportunidade um dia de ir ao Muro das Lamentações, você verá que ali próximo ao muro, bem coladinho mesmo, aqueles ortodoxos, eles estarão normalmente fazendo assim, ó, orando. É assim que na Bíblia, aquele que estava tentando adorar a Deus ficava, enquanto o fariseu dizia: aquele lá, como que Deus vai ouvir a oração dele? Eu que dou o dízimo do hortelã, do cominho e de tudo. E ficava ali na parábola de Jesus. Ele ficava assim, encurvado, batendo no seu coração. Os ortodoxos fazem isso porque é uma forma de eles reconhecerem e se prostrarem, não de joelhos, rosto em terra, mas de alguma forma se curvarem diante de Deus. O primeiro símbolo então, essa atitude simbólica de prostração, mostra amor, mostra respeito, sentimento, reconhecimento de que Ele é Senhor, de que nós somos servos. Então, em primeiro lugar, de tudo que nós precisamos saber hoje aqui, vamos saber muito mais. A gente precisa entender que adoração é reverência, prostração, encurvar-se diante de algo maior do que você. A segunda coisa tão importante quanto essa é o significado de serviço em adoração.
Todas as vezes que a Bíblia vai falar de adoração, ela também não fala apenas de prostração, curvar-se, reverência, mas ela vincula uma atitude, um serviço a uma forma de adorar a Deus. Então, nós temos através do serviço uma resposta em adoração diante de algo que nós recebemos ou que fazemos gratuitamente. Quando Jesus é tentado no deserto, em Mateus 4, Lucas também, ele diz assim: disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Em outras traduções, prestarás culto, mas no sentido de serviço ministerial. Então o serviço envolve muito mais do que palavras. Por isso que a gente dizer aqui que a adoração nos tempos de hoje dentro da igreja está uma tragédia, um caos, é algo relevante, porque a gente acha que são as palavras que, na verdade, fazem um momento de adoração, mas o serviço também faz. Eu não sei se você já teve a oportunidade de adorar ao Senhor, pegando uma escovinha e limpando o vaso sanitário da igreja. Eu não sei se você já teve a oportunidade de adorar o Senhor, pegando essa vassoura, esse rodo, sei lá. Não é, só é o pau que está aqui. Não é o do porta-mala do seu carro, que eu vi que consertou, né? Olha só. E você então adorar o Senhor rodando a igreja. Chegando mais cedo para limpar, chegando mais cedo para organizar. O serviço é talvez mais adoração do que os cânticos que você dá na hora da palavra, na hora do culto propriamente dito. Porque tanto a prostração, encurvar-se, a reverência, quanto o serviço é adoração ao Senhor. Se então a gente está falando que a adoração com canções não é a única forma de adorar, então, por exemplo, a contribuição financeira é um ato de adoração. Porque tudo aquilo que declara que Ele é dono da nossa vida é um ato de adoração. Então a gente pode não estar falando nada, mas com a nossa oferta a gente está dizendo: Tu és o Senhor sobre as minhas finanças. Tu és o dono de tudo o que eu tenho e tudo o que eu sou. Então está aqui uma parte simbólica, mas dessa maneira eu quero te adorar. Oferecer as coroas, no texto que a gente leu, é um ato tanto de prostração quanto de adoração com recursos, porque as coroas eram simbolicamente preciosas. Dar as coroas aos pés significa que nós estamos depositando. O que fizeram os astrólogos ou magos do Oriente quando foram visitar o menino? Foram adorá-lo, levando ouro, incenso e mirra aos pés do bebê, adorando. Então significa que a adoração é muito mais do que palavras. A música no ambiente do culto como forma de adoração, ela é muito relevante. Eu quero falar um pouco sobre isso agora, porque a musicalidade ela é fundamental para nós. Isso vem muito mais do serviço ministerial do Antigo Testamento do que no Novo. Mas no Novo se mantém. Mas vamos falar um pouquinho do Antigo Testamento. 1 Crônicas 25, 5 declara assim. Vamos lá, 1 Crônicas. Se você quiser vir comigo, senão só anota aí e eu vou mandando brasa aqui, ó. 23, 5. 1 Crônicas 23, 5. Diz assim: 4.000 para serem guardas das portas. Vamos ler do 4. Davi escolheu 24.000 deles para supervisionarem o trabalho do Senhor. 6.000 para serem oficiais e juízes. 4.000 para serem guardas das portas. E 4.000 para louvarem o Senhor com instrumentos musicais que Davi tinha preparado com esse propósito. Davi, ele fabricou instrumentos pessoalmente. E eram 4.000 aqueles que ele colocou para adoração com músicas. Em 2 Crônicas capítulo 30, versículo 21, diz assim:
Os israelitas presentes em Jerusalém celebraram com muita alegria a festa dos pães sem fermento. Durante 7 dias, diariamente os levitas e os sacerdotes cantavam louvores ao Senhor, ao som dos instrumentos ressonantes do Senhor. Então é notório que tudo que falava acerca de culto, de sacrifício no Antigo Testamento, tinha música. Já no Novo Testamento, a gente tem menos menções a essa coisa de instrumentos e tudo mais. No entanto, a Bíblia diz em Atos capítulo 4, versículo 24, que eles estavam reunidos, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há. Isso é um cântico. O apóstolo Paulo, em Colossenses 3,16, diz: Adorem ao Senhor com salmos, hinos e cânticos espirituais. Depois lá em Efésios ele fala algo parecido: não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas sejam cheios do Espírito, deixem-se encher do Espírito Santo, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais. Isso mostra que o culto do Novo Testamento também envolvia cânticos. É por isso que a gente traz essa liturgia para nós tão intensa hoje. Você já imaginou você vir na igreja e não ter nada de música? Isso é muito estranho, porque no Novo Testamento eles mantêm. Eu não sei como era esse lance, mas talvez fosse assim: cantai ao Senhor um cântico novo. Daí o outro respondia: porque o Senhor é bom e o seu amor dura para sempre. Mas eles eram instigados a viver adorando o tempo todo. Paulo e Silas representam muito bem isso, quando presos à meia-noite no cárcere, estão ali adorando e orando, e as cadeias se abrem. Então era a tradição deles. O próprio Jesus, depois da ceia, a última ceia, a Bíblia diz que eles cantaram louvores e daí seguiram rumo ao Getsemane. Provavelmente os salmos de Halel, do 113 ao 118, foram os hinos que eles cantaram. Tradicionalmente, os hinos cantados por ocasião da ceia de Páscoa. Então a gente tem a música sempre muito bem encaixada. Mas a gente precisa avançar hoje aqui nesse entendimento de uma igreja que adora. Porque talvez palavras não sejam suficientes para a gente adorar. Amém ou não? Olha o que diz Isaías 29:13. O Senhor diz: esse povo se aproxima de mim com a boca, e me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. A adoração que me prestam é feita só de regras, é ensinada por homens. Olha o que Deus está falando. Esse povo me honra da boca para fora, o coração está muito longe. O cara está cantando aqui, é o meu querer, mas na verdade ele faz tudo do jeito dele. O cara está cantando: tu és meu dono, és meu Senhor, é meu amigo, meu intercessor. Mas na verdade a vida do cara está um caco. Deus não é dono de nada. Então Isaías, ele vem dizer que talvez a formalização do louvor que prestamos no culto talvez não diga muito a respeito de quem a gente é. Talvez para muitas pessoas seja uma grande mentira aquilo que se canta, se o coração não está alinhado àquilo que se está cantando. Tem uma pessoa que diz, que eu não sei quem é, mas ela diz assim: os crentes não mentem, eles cantam. Então, certamente, palavras não são suficientes. Talvez palavras não possam expressar. Tem uma música linda que diz: palavras não podem expressar o que sinto em meu coração. Nem mesmo as notas das canções te mostrarão o que há em meu ser. Que demais! Porque palavras
podem ser muito insuficientes. E se eu te disser nessa noite que até o silêncio pode ser uma forma de adoração, você vai acreditar em mim? Abra sua Bíblia em Abacuque, capítulo 2, versículo 20. Consegue pôr? Pode o sol estremecer e a terra estremecer, eu não vou te deixar. Alguma coisa assim? Vamos ler. Mas o Senhor está em seu santo templo, diante dele fique em silêncio toda a terra. Cale-se diante dele toda a terra. Sofonias 1:7, o profeta diz: silêncio na presença do Senhor. Jó, no capítulo 40, e se você já leu Jó, você sabe que o capítulo 40 já vai próximo do final do seu livro, um livro que é comprido pra caramba, mas quando chega no capítulo 40, ele já está mais são, Deus já está movendo muitas coisas ali, e ele diz assim no versículo 4: sou indigno, como posso responder-te? Ponho a mão sobre a minha boca. A palavra adoração no latim é adoratio, e essa palavra adoratio, ela vem de um entendimento deles de que o silêncio é uma pessoa colocando a mão na boca. É um gesto de reverência, colocar a mão na boca, a mão esquerda na boca. Então Jó está dizendo assim: eu sei, eu fui leviano, como que eu posso corresponder? Com o silêncio diante do Senhor. Com o silêncio. O Salmo 65, talvez na versão que você tem não fale sobre isso. A Bíblia é a mensagem que foi escrita por Eugene Peterson. Então não é uma tradução, mas ela é uma paráfrase, ela é uma interpretação própria de uma pessoa. Ela traz esse entendimento que nos textos originais está. O Salmo 65, versículo 2, diz na versão da mensagem: para ti o silêncio é louvor. Em latim, essa frase é dita dessa maneira: tibi silentium laus. Louvor para ti, sem que se fale nada. Então, nós podemos adorar ao Senhor com um hino de silêncio. Porque da mesma forma que a gente escala a montanha, e quando mais alto a gente vai chegando, mais o ar vai ficando rarefeito. Quanto mais próximo do Senhor nós vamos chegando, menos palavras são necessárias a serem ditas. Então, quanto mais próximo do trono, não há palavras para dizer, apenas reverenciá-lo, apenas prostrar-se diante dele, porque ele já está ali, e ele não precisa da nossa adoração. Nós é que precisamos adorá-lo, nós que necessitamos expressar, mas diante do Rei dos Reis, talvez não haja palavras para expressar. Por isso aquela canção muito profunda que diz: há uma palavra a dizer, só uma palavra a dizer, só uma palavra Santo, Santo, Deus poderoso. Só uma palavra a dizer, só uma para descrever,
só uma palavra a dizer, só uma palavra para descrever. Que mais que eu posso dizer, Senhor? Eu não tenho mais adjetivos. Deus poderoso, eu só me prostro aos teus pés. Eu não tenho mais nada que eu possa dizer que possa te tocar, Senhor. Deus poderoso, não há outro igual, não há outro igual. Só tu és santo, santo. Nós ficamos mudos, não, diante da tua grandeza. O silêncio talvez seja aquilo que mais possa expressar o que estamos sentindo. Tu és santo, santo, Deus poderoso. Então, por isso que o silêncio, ele pode talvez ser mais adoração do que as canções, porque a adoração está vinculada ao coração, percebe? Mas a Bíblia, ela também vincula a adoração a sacrifício. Paulo, quando ele vai falar de um culto racional que Deus aceita, ele vai falar de sermos nós sacrifícios vivos, lá em Romanos capítulo 12. Por isso que sempre há um algo além que nós precisamos ir, para que a gente possa passar para o Senhor que eu estou indo além do que eu poderia, e isso é uma oferta sacrificial em adoração a Ele. Talvez você está presente hoje aqui já seja sacrificial, talvez para outros virem ao culto seja uma liturgia total. Então é necessário você tentar surpreender o Senhor, porque o sacrifício vivo é o que Ele procura. Isso está muito claro, por exemplo, naquele texto da mulher que sai ali por detrás daquela mesa cheia de homens, quebra o frasco de alabastro e chora aos pés do Senhor Jesus. Beija os pés, seca os pés com os seus próprios cabelos. Que adoração! Talvez não tenham saído palavras da boca daquela mulher, mas lágrimas, choro, um sacrifício de um perfume que valia o salário de um trabalhador braçal por um ano inteiro, depositado aos pés de Jesus. Sacrifício puro, sacrifício puro. E sacrifício é algo interessante, porque sacrifício passa pela nossa razão. Então, quando nós vamos entender a adoração que o Pai procura, é uma adoração que é em espírito e em verdade. Jesus diz isso à mulher samaritana, em João capítulo 4. E quando a gente vai falar de espírito, a gente fala de um link espiritual. Mas quando a gente vai falar de verdade, a gente passa por uma adoração que é consciente também daquilo que se está fazendo. Então, o entendimento mental daquilo que se faz é parte de um processo de adoração. O conhecimento de quem Deus é, a sua natureza, não é apenas uma conexão espiritual. Isso passa por estudo da Bíblia, passa por experiências com Ele, passa por uma história que você tem com Deus. Isso está aqui na sua mente. Não é só uma conexão espiritual, mas é mental. Porque daí então, de forma racional, você entra em adoração e começa a valorizar quem Deus é. Você, por causa da sua mente, você começa a valorar Ele e entender o valor daquilo que você está fazendo. Isso é racional. Uma adoração verdadeira, então, é uma verdadeira valorização, ou um considerar Deus mais precioso do
do que todas as outras coisas. Isso é racional. É você entender que diante da sua análise, Ele merece o seu sacrifício. Isso é algo profundo, é profundo demais, cara. Sabe, eu fiz uma anotação e eu vou precisar ler, porque um cara escreveu uma coisa tão impressionante que mexeu comigo enquanto eu estava estudando esses textos todos. Ele diz assim, o nome dele é Kierkegaard. Ele diz assim, entre aspas: o homem cujo corpo se ergue para o céu é um ser que adora. Sua estatura é o sinal que o contradistingue, mas a capacidade de prostrar-se em adoração é uma característica ainda maior. A glória suprema consiste em ser nada adorando. Alguns percebem a semelhança com Deus no poder da dominação, mas não é dominando como Deus que o homem é semelhante a Deus. A semelhança se encontra no interior de uma infinita diferença. Explico-me. O homem e Deus se assemelham em uma relação não direta, mas inversamente proporcional. Para haver semelhança entre eles, é preciso que Deus se torne o objeto eterno e onipresente da adoração, e que o homem se torne uma criatura incessantemente adoradora. Se o homem pretende tornar-se semelhante a Deus mediante a dominação, esquece Deus. E desaparecido Deus, ele mesmo brinca de soberano em sua ausência. E isto é o paganismo, a vida do homem na ausência de Deus. O que esse camarada está dizendo então? Que não é na dominação, não é quando a gente está por cima da carne seca que a gente se assemelha a Deus, mas é quando a gente se humilha, que na inversão proporcional a gente se torna semelhante a Ele. E por quê? Porque Jesus fez isso, esvaziou-se de sua glória, para poder ser humano, ser humano, humilhou-se a esse ponto de ser uma pessoa, de ser carne e osso. Ele fez isso. Então eu quero entrar num momento aqui, que na verdade é onde a gente vai mergulhar mais profundamente. E antes de a gente mergulhar, eu quero passar um pequeno vídeo. Um vídeo do Largados e Pelados. Não se escandalize não, irmão. Tá doendo de ficar sentado, sem fazer nada. Eu tenho bebido bastante água, estou hidratado. Acho que o rim precisa de sódio e de outros minerais. Tem que fazer alguma coisa. Eu não quero sair daqui carregado numa maca igual a Ashley. Vejamos. Eu acho que isso aqui é garra do diabo. Garra do diabo, uma planta da família do gergelim, tem propriedades medicinais e é usada há séculos por A luz do palco. remédio contra a dor. Eu só sei que ela cura várias doenças, problemas nos pulmões, nos rins, enfim. Ela tem uma raiz grande. Vezes os espíritos É a parte que se ensinam usa. algumas É a parte que tem a lições. substância E medicinal. todo mundo tem alguma coisa para aprender com isso. Não seria bom dar uma mordida nisso, com certeza. Como xamã, Tecnicamente eu não pode tô ser venenoso. Não é essa parte não, calma aí. Estava certo naquela outra. Volta um pouquinho. Volta. O som está descasado, tá? Volta e com muita calma a gente espera, não tem problema nenhum. Pode colocar lá o vídeo. Com o nível de toxicidade dela, mas eu vou tentar. Eu não quero ter uma overdose. É claro que pode ajudar, mas pode me envenenar. Vamos voltar no vídeo. Estamos tranquilos, fique em paz. Põe o vídeo. Isso. Vamos lá. Não, passou, acho. Deixa eu ver. Aí. Espera carregar. Beleza. Vamos ver.
sabe, Eu posso ter me ele me ajuda a envenenado. encontrar comigo. Eu preciso checar seus sinais vitais. Se puder aumentar o volume, fica bom. Eu esperava que as propriedades medicinais da raiz de garra do diabo lhe dessem algum alívio. Eu apaguei. Mas sem uma dieta adequada, a ingestão de uma grande quantidade baixou sua glicemia, deixando-o inconsciente. Eu tô com um pouco de tontura. Sua pressão está boa. A temperatura tá baixa. a Não está glicemia rolando. baixa e a Pode, medicação pode ligar as luzes. Eu vou te contar o que aconteceu. Programa Largados e Pelados. Um casal solto lá no meio do mato. Se eu não me engano, por 21 dias. Nesse caso. E esse cara se auto-intitula um xamã. E ele está com muita fome no 7º dia. E ele pega um pouco de barro e faz um boneco e começa a adorar esse boneco. E ele pede para esse boneco comida. E daí então, no dia seguinte, ou alguns momentos depois, eu não me lembro, ele sai para procurar alimento e ele acha tipo umas manguinhas. E daí então, ele pega essas mangas, mas o narrador diz que esse tipo de alimento, quando ele passa do ponto, ele fermenta. E ele fica parecido com o rum. E daí então esse rapaz começa a comer. E ele até diz assim, caramba, que cheiro de rum, que cheiro de álcool. E daí então ele come e fica bêbado. No meio do mato, sozinho. E ele cai no chão. E ele bêbado, trilili, fica caído. E por algumas horas caído, embebecido, ele é picado por muitos bichinhos, formigas talvez. E ali então ele tem essa experiência. Por que estou te dizendo isso? Porque me parece muito louco, cara. Uma pessoa pegar barro, fazer um boneco e adorar o próprio boneco. Talvez você até tenha feito isso na sua vida, mas alguém fez o boneco, alguém o produziu, seja de gesso, de barro ou de ferro, e você se curvou, adorou, prostrou, pediu. Minha esposa aqui contou, no dia que ela pregou, os gnomos que ela adorava no seu quarto. Mas talvez você, em algum momento, não faça a reflexão de que aquilo é aquele material, e cadê o poder daquilo? Porque você imagina que talvez quem fez é divino, ou o lugar que veio ungido, mas a própria pessoa fazer um boneco e começar a adorar, é uma maluquice. Mal feito pra caramba ainda. Só que de repente ele entende ter vindo a resposta do seu Deus, pseudo-Deus. E quando ele se alimenta da resposta que é o alimento, ele está bêbado, fora de si. E quando eu assistia esse vídeo nas minhas férias, eu fiquei impactado e comecei a pensar algumas coisas. Eu não sabia que eu ia ministrar na semaninha em absoluto. Mas eu me lembrei do texto que o apóstolo Paulo escreve aos Romanos, capítulo 1. E eu quero falar desse texto. O outro vídeo, já deixa baixando. Deixa ele rodar sozinho, para ele não dar pau, por gentileza. Romanos capítulo 1, versículo 18. Olha o que o apóstolo Paulo diz. Enquanto você vai abrindo, eu vou te dar um contexto. Se liga nessa. Paulo não está escrevendo uma carta para um bando de ignorantes. Roma era a capital do universo. De tudo que se conhecia por planeta Terra, Roma era a capital. Ali estavam os mais ilustres, as pessoas mais reconhecidas, os melhores engenheiros, tudo aquilo que de bom saía para o planeta, saía de Roma naquela ocasião. E Paulo não tinha ido para lá ainda, mas ele escreve para esses caras, cultos, letrados. E ele escreve o seguinte a partir do 18: portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda impiedade e injustiça dos homens, que suprimem a verdade pela injustiça. Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou.
Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis, porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis, e o coração insensato deles obscureceu-se. Então, a própria floresta já é a manifestação de que Deus é Deus. E isso já torna o homem indesculpável de adorar outros seres. Porque a própria natureza criada já é uma forma do ser humano saber que Deus, o Criador, é o único ser a ser adorado. Mas preste atenção que o texto vai ficar mais forte agora. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos do seu coração, para a degradação do seu corpo entre si. Trocaram a verdade de Deus pela mentira, e adoraram e serviram coisas e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Olha só o que o apóstolo Paulo está dizendo até aqui, que eu vou continuar, o bicho vai pegar mais. Ele está dizendo assim, que a depravação do homem, principalmente na questão da imoralidade sexual, ela veio por conta do homem trocar a adoração do lugar correto. A causa do estado deprimente da sociedade, moralmente falando, é ter trocado Deus por deuses, ter parado de adorar o Criador para adorar coisas criadas. Foi por isso, o 24 começa, por isso Deus os entregou. Deus permitiu que os desejos do próprio coração do homem fossem multiplicados, porque ele não estava sendo mais adorado pelo ser humano. Mas olha o texto que segue no 26. Por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas. Até suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras contrárias à natureza. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixão uns pelos outros. Começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, e receberam em si mesmos o castigo merecido pela sua perversão. Paulo está dizendo assim, a inversão dos valores, a deturpação das coisas na ordem natural que elas foram feitas, tem uma razão: não adorar a Deus como Criador. Olha só então o poder da adoração. O que a igreja que adora provoca, ela provoca um realinhamento das coisas conforme elas foram criadas. Quando uma pessoa que está completamente desviada da natureza de Deus para ela, entra num ambiente, numa igreja que adora, ela começa a perceber que torna-se necessário um realinhamento de tudo que ela está vivendo, só por causa da adoração genuína e verdadeira. A adoração então nesse caso é um antídoto contra toda depravação, contra toda destruição, contra tudo que está pervertido hoje. Adoração. Você declarar que Deus é Deus e que só Ele é Deus, traz alinhamento, porque foi por causa disso que tudo desalinhou. O apóstolo Paulo que está falando, não sou eu. Mas eu vou seguir. 28. Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, Ele os entregou a uma disposição mental reprovável, para praticarem o que não deviam.
tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância e depravação. Estão cheios de inveja, homicídio, rivalidades, engano, malícia. São bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes e presunçosos. Inventam maneiras de praticar o mal, desobedecem a seus pais, são insensatos, desleais, sem amor pela família, implacáveis. Tudo por causa de um desalinhamento na adoração. Tudo porque, ao invés de reconhecer Deus como o ser supremo a ser adorado, começaram a adorar a si mesmos, começaram a adorar coisas, começaram a fazer deuses para si mesmos. E quando a gente entra nisso, a gente começa a entender que a adoração musical, ela é só uma parte da liturgia do culto. Que na verdade a nossa vida entregue no altar de adoração, em tudo que a gente faz, é o que é verdadeira adoração. A gente começa a entender que a adoração, como a gente hoje está acostumado a chamar, somente o louvor do culto, seja mais forte, seja mais gritante, seja mais alegre, seja mais introspectivo, isso é um nada perto daquilo que é necessário para nós como igreja fazermos. E pensando nisso, eu comecei a refletir. Como que podemos fazer então? Vamos sacrificar aquilo que não presta na nossa vida, matar, vamos jogar fora? Talvez existam casos onde isso torna-se necessário. Talvez existam algumas coisas na nossa vida que se tornaram deuses e que de repente a gente precisa se desfazer dessas coisas. Pensando nisso, eu cheguei a raciocinar que todo desequilíbrio que a gente tem, na verdade, se torna um Deus para nós. Em tempos de redes sociais, por exemplo, a vaidade, tanto masculina como feminina, apesar disso estar mais latente nas mulheres, pode se tornar um Deus para você, mulher. Um botox, um preenchimento, um silicone, tudo tranquilo, no limite tranquilo, mas de repente passa da linha. O dinheiro pode se tornar um Deus. Ótimo, ganhar, beleza, trabalhei para isso, suado, honesto, legal. Mas se ele se tornar importante demais para você no lugar de Deus, ele se tornou um Deus. O próprio ministério, quantos buscam o ministério, vivem a sua vida tentando se dedicar, mas de repente o ministério passou do limite. Você já não honra a sua família, você já não está presente em casa, você faz qualquer coisa por aquele objetivo. Se tornou um Deus para você. O ministério, cara. A igreja. Congregar é super importante, estar presente, alimentado, rodeado de pessoas que te edificam, que te colocam para frente, super importante. Mas se você deixar de lado a sua casa, sua esposa, seus filhos, seus estudos, sua empresa, o ministério se tornou um Deus, a igreja se tornou um Deus, cara. Porque desequilibrou, cara. Quantas pessoas que eu conheço pediram bens, pediram situações, pediram curas, pediram emprego, e quando aquilo veio, se desviaram. Porque a resposta de Deus se tornou o próprio Deus. Não são poucas as pessoas que pedem um carro, pedem uma moto, porque não tem transporte para deslocar-se, mas quando vem o bem, a bênção, quando conseguem a aquisição, não aparecem mais, porque agora tem dinheiro e tem transporte para ir para outro lugar, e não vão mais para a igreja. Quantos também trabalham? Uma vez, há alguns anos atrás, eu pastoreava um rapaz, o nome dele era Júlio, e ele estava desempregado, ele ficava comigo na igreja, eu discipulava ele tinha tido problemas com entorpecentes, e ele estava liberto, uma bênção. E daí, ele ficou 2 dias sem aparecer lá na igreja, à tarde, que ele ficava sempre comigo,
E eu falei, cadê você? E ele apareceu, ele falou, arrumei um emprego. Eu falei, cara, aonde? Eu sou porteiro de um motel. Eu falei, sério, cara? É uma profissão. Está legalizado. Se o cara recolhe impostos, não tem nada de errado nisso. Mas isso não edifica você, cara. Isso não edifica você. Pastor, mas se eu sair de lá, minha mãe vai me matar. Ela estava me cobrando, eu não ponho dinheiro em casa. E ele é solteiro. E eu falei, cara, esse lugar é um lugar de adultério, de consumo de drogas. Esse lugar é um lugar de homossexualismo, de lesbianismo. É difícil você ver pessoas querendo fazer a coisa certinha estando nesse ambiente. Não é para você. Eu vou fazer uma coisa que eu nunca fiz. Sai do emprego. Deus vai te honrar. É uma loucura falar isso, porque nós pastores não temos que tomar a decisão por ninguém. Ainda mais quando se refere a sustento, provisão, que eu vou tirar do meu bolso para dar? Mas naquele dia o Espírito me encheu de coragem, eu falei, sai, Deus vai te honrar. E ele saiu. No dia seguinte ele estava lá à tarde na igreja comigo, e eu falei, e aí? Pastor, pedi demissão, era das 10 da noite às 4 da manhã. Eu falei, você está de brincadeira, cara. Minha mãe brigou comigo, falou que eu sou louco e tal. Eu falei, Deus vai te honrar a sua obediência. Passou 2 dias, ele foi chamado para uma entrevista de emprego na J. Mafuz. E daí então ele foi. E o salário que ele recebia lá no motel era menor do que o que ele recebia na J. Mafuz de fixo, fora o comissionamento. E ele pulava de alegria, eu falava, Deus te honrou. E eu, ufa Deus, obrigado, pai. Obrigado por me honrar também. E a equipe da água? O que eu quero te dizer, que quando você escolhe, até um emprego pode ser o seu Deus. Até um título que você ganhou pode ser seu Deus. Até o cargo que você ocupa dentro do ministério pode se tornar o seu Deus. O desequilíbrio faz de nós semelhantes a esses do texto de Romanos 1, cara. E como fazer então? Joga fora? Pastor, o meu emprego, meu Deus, eu vou pedir demissão amanhã. Pode ser um caminho. Pastor, aquela namorada, aquele namorado me distanciou de Deus. Vou ligar e vou romper aqui pelo WhatsApp agora, na hora do culto, eu estou sentindo. Pode ser um caminho. Pode ser um caminho. Mas hoje eu quero caminhar de uma forma diferente do que fiz lá em São José do Rio Preto. E eu quero passar um outro vídeo para você. E é debaixo desse vídeo que eu quero ministrar o seu coração nessa noite. Vamos assistir. The prophet Isaiah tells a story of a man who goes into the forest and cuts down a cedar tree. He chops up the tree and brings home the wood. He uses half of the freshly chopped wood to build a fire to cook his food on. But then, after dinner, he takes the rest of the wood and builds an idol out of it. When he's done, he falls down and starts to worship it. He prays to his leftover firewood, "Deliver me, for you are my God." Now that's a sad story, but it's a lot like my own. My buddy Mike built my guitar. 10 years ago, he built it out of a solid piece of mahogany. He gave it to me, and I played it for years and used it as a tool for leading corporate worship gatherings. But one day I noticed myself looking down at this block of wood, this mahogany board, and saying, "You will deliver me." Music will deliver me from obscurity by helping me gain exposure and prestige. It will deliver me from a sense of worthlessness by giving me an identity. Music will deliver me from poverty by helping me make a living. Music will be my God. Isaiah responds to such foolishness with this: all who fashion idols are nothing, and the things they delight in do not profit. Their witnesses neither see nor know, that they may be put to shame. Who fashions a god or casts an idol that is profitable for nothing? Behold, all his companions shall be put to shame, and the craftsmen are only human.
Let them all assemble, let them stand forth. They shall be terrified, they shall be put to shame together. And after years of foolish, sinful, shameful idolatry, by the grace of God, he crushed that idol, and he crushes it every day. But here's what is amazing to me. He didn't just crush it and take music away. He crushes it and redeems it. For the past few weeks, when I'm with the band backstage before we leave the gatherings, we've been praying and thanking God that he allows us to use music to worship him when we've been guilty of using it to worship ourselves. He lets us worship him with the very thing we once worshiped. This story about a man worshiping a block of wood comes from Isaiah chapter 44. And here's how it ends. God says to his foolish, wicked, idolatrous people, remember these things, O Jacob and Israel, for you are my servant. I formed you, you are my servant. O Israel, you will not be forgotten by me. I have blotted out your transgressions like a cloud and your sins like mist. Return to me, for I have redeemed you. Que tremendo isso. Isaías 44. Assim diz o Senhor, o Rei de Israel, o seu Redentor, o Senhor dos Exércitos. Eu sou o primeiro, eu sou o último, além de mim não há Deus. Quem então é como eu? Que ele o anuncie, que ele declare e exponha diante de mim o que aconteceu desde que estabeleci meu antigo povo. E o que ainda está por vir, que todos eles predigam as coisas futuras e o que irá acontecer. Não tremam, nem tenham medo. Não anunciei isto e não o predisse muito tempo atrás? Vocês são minhas testemunhas. Há outro Deus além de mim? Não, não existe nenhuma outra rocha. Não conheço nenhuma. Todos os que fazem imagens nada são, e as coisas que estimam são sem valor. As suas testemunhas nada veem, nada sabem, para que sejam envergonhados. Quem é que modela um Deus e funde uma imagem que nada lhe serve? Todos os seus companheiros serão envergonhados, pois os artesãos não passam de homens. Que todos eles se ajuntem e declarem sua posição, eles serão lançados ao pavor e à vergonha. O ferreiro apanha uma ferramenta e trabalha com ela nas brasas, modela um ídolo com martelos, forja-o com a força do braço. Ele sente fome, perde a força, passa sede e desfalece. O carpinteiro mede a madeira com uma linha, faz um esboço com um traçador. Ele o modela toscamente com formões e o marca com compassos. Ele o faz na forma de um homem em toda a sua beleza, para que habite num santuário. Ele derruba cedros, talvez apanhe um cipreste ou ainda um carvalho. Ele o deixou crescer entre as árvores da floresta, ou plantou um pinheiro e a chuva o fez crescer. É combustível usado para queimar. Um pouco disso ele apanha e se aquece. Acende um fogo e assa um pão. Mas também modela um Deus e o adora. Faz uma imagem e se encurva diante dela. Metade da madeira ele queima no fogo. Sobre ela prepara uma refeição, assa carne e come sua porção. Ele também se aquece e diz: estou aquecido, estou vendo o fogo. Do restante ele faz um Deus, seu ídolo. Inclina-se diante dele e o adora. Ora, a ele diz: salva-me, tu és meu Deus. Eles nada sabem, nada entendem, seus olhos estão tapados, não conseguem ver, e suas mentes estão fechadas, não conseguem entender. Ninguém para pensar, ninguém tem o conhecimento ou o entendimento para dizer: metade dela usei como combustível, até mesmo assei pão sobre as suas brasas, assei carne e comi. Farei eu algo repugnante com o que sobrou? Iria eu ajoelhar-me diante de um pedaço de madeira? Ele se alimenta de cinzas, um coração iludido o desvia. Ele é incapaz de salvar a si mesmo, ou de dizer: esta coisa na minha mão direita não é uma mentira?
lembre-se disso, ó Jacó, pois você é meu servo, ó Israel. Eu o fiz, você é meu servo, ó Israel. Eu não o esquecerei. Como se fossem uma nuvem, varri para longe as suas ofensas. Como se fossem a neblina da manhã, os seus pecados. Volte para mim, pois eu o resgatei. O autor do vídeo era um adorador, e de repente manda fazer a sua guitarra de mogno, a coisa mais linda, e quando ele menos percebe, ele está adorando o próprio instrumento. Ele adora a fama, o status de estar no altar, e ele começa a imaginar que aquela fama pode levar ele para lugares muito maiores, e sem ele perceber, o que ele está fazendo é exatamente o que a pessoa do texto fez, pegando um pedaço de madeira, utilizando metade para assar carne, fazer uma fogueira, se aquecer, mas a outra metade construindo Deus para si mesmo. Mas ao invés dele jogar fora a guitarra, de ele a destruir como se fosse um roqueiro, ele entende que talvez ele não precise destruir o pseudo-Deus que ele fez ou edificou, mas que ele pode usar o próprio Deus de forma redimida. Afinal, foi isso que o Pai fez. O Pai poderia mandar um novo dilúvio? Não, dilúvio não, porque Ele prometeu que não faria. Mas Ele podia fazer um terremoto, fazer cair fogo do céu, os vulcões entrarem em erupção, acabar com tudo, os mares ultrapassarem as linhas das praias e entrarem em todos os lugares. Ele podia, Ele é Deus. Mas Ele fala, não, dessa vez não. Dessa vez eu vou mandar parte de mim, o meu próprio filho, o unigênito filho, agora vai. E ele vai para ser um homem, como esses seres humanos todos, mas ele vai ser diferente, ele vai ser santo, ele vai me adorar acima de todas as coisas. E através do sacrifício do meu próprio filho, eu vou redimir o pecado de todas as pessoas. Então, ao invés de ele mais uma vez exterminar toda a humanidade, agora ele resolve redimi-la. E aí está a chave da adoração. Quando ao invés de você edificar um Deus para si mesmo no seu relacionamento, um Deus para si mesmo no ministério, um Deus para si mesmo ganhando dinheiro, um Deus para si mesmo na sua empresa, um Deus para si mesmo em tantas coisas, você pega isso que você transformou em Deus e traz no altar. E quando você traz no altar, você começa a redimir aquilo que antes era seu Deus, mas agora foi lançado no fogo. Afinal, metade da madeira do texto foi para o fogo, quando toda ela deveria ter ido. Feche os teus olhos por esses próximos instantes. E o meu desafio a você vai ser olhar para dentro do seu coração pelos próximos minutos. E sondar o seu coração. E verificar aí se em algum momento, em algum lugar, você fez para si um Deus. O meu convite para você agora é usar esses próximos minutos para redimir aquilo que você de alguma forma transformou em Deus. Talvez o seu relacionamento, talvez o seu emprego, talvez o dinheiro, talvez um bem, um objeto. Essa é a forma mais poderosa de você redimir e transformar Deus como seu Senhor, o Criador de todas as coisas. E nós vamos cantar uma canção enquanto você tem tempo
para talvez vir à frente, se prostrar, talvez no seu lugar ficar de pé e levantar as suas mãos em rendição, talvez trazer o seu recurso, talvez trazer o seu bem, talvez vir com aquilo que você um dia transformou em Deus e colocar aos pés do Senhor. Senhor, eu vim para te adorar. Jesus, eu vim para te adorar. As minhas mãos vou levantar, oração te entregar. Senhor Jesus, eu vim para te adorar. Oh, Jesus, eu vim para te adorar. Jesus, eu vim para te adorar. As minhas mãos vou levantar, meu coração te entregar. Senhor Jesus, eu vim para te adorar. Toma o teu lugar, toma o teu lugar, oh, toma o teu lugar. Teu lugar é o primeiro, teu lugar é o primeiro, teu lugar é o primeiro. Oh, teu lugar é o primeiro, teu lugar é o primeiro, teu lugar é o primeiro. Senhor, eu vim, Senhor, eu vim para te adorar. Jesus, eu vim para te adorar. As minhas mãos vou levantar, meu coração te entregar. Senhor Jesus, eu vim para te adorar. Jesus, eu vim. Jesus, eu vim para te adorar. Se você veio, diga: Jesus, eu vim para te adorar. As minhas mãos vou levantar, meu coração te entregar. Senhor Jesus, eu vim para te adorar. Levante a sua voz e diga comigo assim, ó: então toma o teu lugar. Hoje toma o teu lugar. Toma o teu lugar. Teu lugar é o primeiro, teu lugar é o primeiro, teu lugar é o primeiro. O único lugar, Senhor, é teu. Teu lugar é o primeiro, teu lugar é o primeiro, teu lugar é o primeiro. Toma o teu lugar, vamos lá, igreja, toma o teu lugar. Então, toma
de honra e de glória. Toma o teu lugar. Toma o teu lugar. Teu lugar é o primeiro. Teu lugar é o primeiro. Teu lugar é o primeiro. E teu lugar é o primeiro. 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 Você precisa pedir perdão. Diga isso para Ele. Se prostra se você precisa fazer isso. Nos perdoa, Senhor. Muitos dos desalinhamentos é culpa nossa. Trocamos o Senhor de lugar. Tua igreja te adora, te adora, te adora. Tua igreja te adora, te adora, te adora. Você é uma igreja que adora. Então diga: igreja te adora, te adora, te adora. Tua igreja te adora, te adora, te adora. Não há outro igual a ti. Não há outro igual a ti. Não há outro igual a ti. Só tu és santo. Só tu és santo. Só tu és santo. Só tu és santo. Oh, só tu és santo. Só tu és santo. Só tu és santo. Só tu és santo. Oh, a tua igreja te ama. Tua igreja te ama, te ama, te ama. Tua igreja te ama, te ama, te ama. Você pode dizer isso mais uma vez? Tua igreja te ama, te ama, te ama. Tua igreja te ama, te ama, te ama.
não há outro igual a ti. Nós te colocamos no lugar certo. Não há outro igual a ti. Só tu és santo, só tu és santo, só tu és santo. Oh, não há outro, não há outro igual a ti. Não, não, não há outro igual a ti. Só tu és santo, só tu és santo, só tu és santo. Só tu és santo, só tu és santo, só tu és santo, só tu és santo. Vem nos redimir aqui hoje. Tu és santo, santo é o Senhor, digno de louvor. Eu te adorarei para sempre. Tu és santo, santo é o Senhor, digno de louvor. Eu te adorarei para sempre. E eu te adorarei. Eu te adorarei. Eu te adorarei para sempre. E eu te adorarei. Eu te adorarei. Eu te adorarei para sempre. Tu és santo, santo é o Senhor, digno de louvor. Eu te adorarei para sempre. Tu és santo, santo é o Senhor, digno de louvor. Eu te adorarei para sempre. E eu te adorarei. Eu te adorarei. Eu te adorarei para sempre. Oh, oh, eu te adorarei. Eu te adorarei. Eu te adorarei para sempre. Ele veio para redimir. E se nós sacrificarmos aqueles que fizemos como deuses, tudo se alinhará. Esse é o antídoto, igreja. A adoração, uma vida não tá, uma vida com o Senhor no centro de tudo. Ele é o primeiro. Te adoramos, te colocamos no devido lugar, te colocamos no devido lugar. E eu te adorarei, eu te adorarei, eu te adorarei, eu te adorarei para sempre. Te adorarei, eu te adorarei.
só a igreja. E eu te adorarei. a tua igreja te ama, te adora. E eu te adorarei, eu te adorarei, continuem só as mulheres. E eu continuem mulheres, homens comigo. Tu és santo, santo é o Senhor, no de louvor, adorarei pra sempre. Tu és santo, te adorarei, digno de louvor, eu te adorar. Mais uma vez, tu és santo, santo, santo. Tu és santo, santo é o Senhor, digno de louvor, eu te adorarei pra sempre. Santo, 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 digno de louvor. ei. Tu és santo, santo é o Senhor, digno de louvor, eu te adorarei. Te adorarei, eu te adorarei, eu te adorarei. Continue adorando, continue entregando adoração, continue entregando incenso. Eu te adorarei, eu te adorarei, te adorarei, te adorarei. Eu te adorarei, eu te adorarei, eu te adorarei. Tu és santo, santo é o Senhor. Eu te adorarei. Santo, santo é o Senhor, digno de louvor, eu adorarei pra sempre. Olha só, sem perder essa atmosfera, nós vamos levantar uma adoração com as nossas ofertas. Eu não sei se você já ofertou, se você ainda vai ofertar. A gente vai adorar o Senhor com os nossos recursos. E eu não sei você, eu sei que você foi muito abençoado com essa palavra. E a gente vai levantar essa oferta, não é nem para a igreja em si, mas a gente vai abençoar a vida do nosso pastor, tá bom? Com a oferta levantada nesse culto.
Então, se assim o Espírito Santo for te movendo, se você já ofertou, não se constrange. Você sai do teu lugar, vem entregar a tua adoração em recurso, vem ser essa palavra. Você pode passar também um dinheiro de plástico lá no fundo com o diácono, com o presbítero Tiago, que está ali com a maquininha. E você vem adorando o Senhor também, porque oferta, o ato de ofertar também é pura adoração. Eu te adorarei para sempre. Tu és santo, é o Senhor, digno de louvor. Eu te adorarei para sempre. Tu és santo, digno de louvor. Eu te adorarei para sempre. Graças a Deus. Aplauda Jesus Cristo bem forte. Pode acender as luzes, por favor. Olha só. Amanhã nós estamos às 9 horas aqui, tá bom? Os líderes se organizem, seus ministérios. Só que antes de ir embora, você que é da zeladoria do dia, antes de ir embora, dá uma garimpada. Coloca as cadeiras no lugar, tá bom? Pega o lixinho, porque isso também é adoração. Lembrando que aqui do lado a gente tem um temaki, tem pastel também. Você pode ter um tempo de comunhão, tá bom? Come a igreja, ok? Levante-se. A gente vai entregar um presente para o pastor Jair. Pode entregar, tem mais presente lá no fundo, pode trazer presente. É o pão de mel da Janaína, pessoal. Vamos, gente. Fazer que nem o Judá Bertelli. Se você for abrir igreja nessa velocidade, eu não sei se é a mesma quantidade da pastora, mas a gente tentou. você viu que aqui que a pastora tem um microfone, né, pastora? Então ela já entra. Eu tô aqui, eu tomo cada susto. Eu falo, meu Deus do céu, do nada vem uma voz. Glória a Deus. Entrega o presente, pastor Jair. Quero ver amanhã comigo, hein? Quero ver. Pastora, já quebra a fortaleza da rejeição ali, ó. Vai lá. Pastor, a gente quer honrar a sua vida. A gente quer te agradecer por esses dias que o pastor esteve com a gente. Foi muito importante a sua presença aqui, como supervisor, mas também como nosso pastor. Trouxe uma responsa muito grande assim pra gente. E a gente só quer declarar o nosso amor pela sua vida. A gente quer te honrar com esses presentinhos aqui. E dizer que essa igreja é muito grata pela sua vida. Aumenta aqui, por favor, o retorno. Essa igreja é muito grata pela sua vida, pastor. Porque há 6 anos praticamente atrás, a igreja tem 5 anos, mas a gente sabe que ela nasceu um pouco antes. E a gente quer te honrar. Nós não tivemos aniversário. Pessoal, a gente não teve aniversário ano passado. Mas a gente quer honrar a sua vida por toda a semente que o Senhor lançou nessa terra. Por toda a semente de noites mal dormidas, onde o pastor vinha. O senhor está ouvindo? Tá?
gente quer te honrar como igreja, dizer que o Senhor é muito importante para nós. E a gente é muito grato a Deus por estar perto de São José do Rio Preto, perto da nossa supervisão. E dizer que a gente vai continuar estando junto com o pastor em todas as loucuras aí que o Senhor desejar fazer. Então, recebe o nosso carinho como igreja. E eu acredito que cada pessoa aqui que está desde o Prédio Azul, há 5 anos atrás, cada pessoa tem algo para poder te agradecer e poder dizer alguma dessas palavras, porque em algum momento aquilo que o pastor ministrou foi bênção para a vida de cada pessoa que está com a gente há 5 anos já. Então, essa igreja, ela te ama a vida da pastora, ama a sua vida, a vida do Davi, da Giovana, e dizer que a gente é muito grato a Deus pelo seu cuidado, pelo seu pastoreio. O Senhor é um exemplo de pastor, um exemplo de liderança em caráter, né? E recebe a nossa gratidão em forma de presente. Amém? Você quer falar alguma coisa, amor? Falou tudo. Glória a Deus, levante sua mão direita então para cá. Que a graça, o amor e a consolação do Espírito da promessa seja com a tua vida em nome de Jesus. Vai nessa paz, Deus abençoe, tá bom?